Olá, nós estamos aqui no podcast do COD de Coimbra e do STPJ de Coimbra, o podcast que se chama APOD no Ar. Eu sou a Alice. E eu sou o Ricardo e hoje vamos ser os vossos anfitriões, por assim dizer, e estamos aqui hoje com a Rita Rito, uma participante de uma Jornada Mundial da Juventude. Olá Rita, pronto, começa por nos falar um bocadinho de ti, por favor. Então, olá, eu sou a Rita, tenho 25 anos, sou do Soito, estudei gestão em Lisboa e agora trabalho na Santa Casa da Misericórdia, por lá. Sou catequista e já participei em 4 Jornadas Mundiais da Juventude. E quais é que foram essas jornadas? Então, comecei por ir a Madrid, depois fui ao Brasil, a Cracóvia e a última ao Panamá. E assim, o que é que mais ou menos te levou a participares na tua primeira jornada? Então, a primeira jornada foi assim um bocadinho... Eu estava naquela fase assim da adolescência, então... Era assim um bocadinho, eu fui, mas não sabia muito bem o que é que ia. Fui porque uma amiga da minha mãe me convidou para ir. E então ia porque era fixe, porque ia com muita gente nova e porque ia conhecer muita gente e ia para uma cidade que nunca tinha ido. Então foi assim um bocadinho fora do sentido e do objetivo da jornada. Na altura também estava a fazer preparação do Crisma e o lema da jornada de Madrid era firmes na fé, enraizados em Cristo, qualquer coisa assim. E então eu fui um bocadinho assim na descoberta e acho que foi lá que entretanto depois a semente efetivamente também ficou e foi florescendo a partir daí. Entretanto depois foi aí que comecei também a minha participação nos grupos de jovens e em várias atividades assim da igreja e foi aí também que conheci também Cristo, acho eu, verdadeiramente, depois também com várias experiências que vivi por lá. E tu participaste nessa primeira jornada sozinha ou foste com algum grupo da tua terra? Então, não era um grupo da minha terra, fomos 4 ou 5 do Soito, quer dizer, éramos 3 do Soito, mas depois era tudo estranho, foi com um grupo de Lisboa, que eu entretanto perdi completamente o contacto, nunca mais voltei a participar em nada. Mas foi assim um bocadinho também na descoberta, muito amparada também pela Nelinha, mas de resto era assim um bocadinho à descoberta. Okay. E qual é que é a sensação, por exemplo, tu referiste que tinhas ido a primeira vez e que foste assim convidada, qual é que é a sensação de ir para algo que não se conhece muito bem, não é? E que se vai a primeira vez e vês algo com tanta gente, algo novo, qual é que foi a tua sensação assim ao chegar lá? Então, a minha paróquia é uma paróquia assim muito pequenina e que maioritariamente é constituída por gente mais sénior. E para mim isso era uma grande desvantagem, não é? Eu via uma igreja envelhecida, cheia de tradições, com muita burocracia envolvida e via pouco dinamismo na igreja, não é? Então quando deparo com a primeira jornada percebo, espera lá, mas isto se calhar não estou a conhecer a igreja verdadeira, nem real, sei de uma igreja, mas na verdade sei daquela, não sei de mais nenhuma. Então foi a descoberta também desta igreja mais jovial, com mais gente que sentia o mesmo que eu sentia, não é? Porque maioritariamente no Soito há muito poucos jovens na paróquia, não é? Os meus amigos não iam à missa e, portanto, eu ia à missa, mas porque a minha mãe, ou porque a minha avó, ou porque isto, e um bocadinho também obrigada, sem perceber muito bem o sentido. E depois foi perceber que a igreja também é jovem, também é animada, também dá sentido à vida, então também foi um bocadinho isso. Achas que essa participação na jornada, ou essa primeira participação na jornada, contribuiu a alguma coisa para tu sentires que tinhas de fazer mais na tua paróquia? Então, a primeira não foi muito. Eu acho que aquilo que efetivamente depois deu o pontapé, para além de... foi... eu depois saí de Madrid a dizer que queria ir ao Brasil. Pronto, na altura eu tinha lá família, então achava que era uma coisa brutal. Fácil, não é? E então que ia ao Brasil fazer uma série de coisas, depois ia lá ficar com os meus tios. Quer dizer, essa era a minha quando saí de Madrid, era ir para lá, ir às jornadas, mas depois ficar lá com os meus tios. Pronto, essa era a minha ideia. Depois, entretanto, na altura havia uma série de complicações para fazer a preparação da jornada na Guarda, porque eu já estava a estudar em Lisboa,
E então foi assim um ano no meio de transição, que eu andava por ali, por não, e decidi que ia com um grupo de Lisboa. Assim, esse aí é que foi mesmo assim um pontapé no escuro. Vi uma publicação na internet, contactei com a animadora do grupo, comecei a ir aos fins de semana à preparação, aquilo foi assim um pontapé no escuro mesmo. Mas correu muito bem, depois nós fazíamos fim de semana de preparação e depois acabei por ir com o Patriarcado de Lisboa, tanto que o resto das jornadas todas foi sempre Já foi com o Patriarcado. Sempre com o Patriarcado de Lisboa, tanto que eles até me chamam a estrangeira, porque eu não sou de lá. E fui sempre com eles, e eu acho que efetivamente foi no Rio de Janeiro em que já fizemos algumas atividades diferentes, já muito envolvidas nas jornadas, e o lema também já era muito ligado à evangelização e à missão e etc. Foi aí que eu acho que também se deu completamente à volta. Eu depois também comecei a estar em Lisboa, mais numa paróquia mais animada. Também participava em algumas atividades dos jesuítas, no COPAV, nos centros universitários. Depois foi a altura da Missão País e, portanto, acho que foi aí que também foi assim o pontapé de viragem, por assim dizer. Pronto, deduzo que não tenhas família também em Cracóvia e nesses outros dois que não, foste. não. Também podes ter, pronto, não sei. Mas o que é que te... Pronto, quando foste ao Brasil disseste que tinhas lá a tua família e por isso é que também quiseste também ir. Mas o que é que te fez ir às outras duas e o que é que se calhar te motiva também a ir a esta, que agora é em Lisboa, pronto, é mais perto, né? Portanto, também é mais fácil. Agora podes ir com o Patriarcado outra vez. Se calhar. Mas o que é que te levou a quereres ir a mais e participares em mais? Então, eu acho que isto depois a jornada é um bichinho, uma pessoa vai a uma e depois quer ir a outra e depois vai a outra e andamos tipo colecionador de cromos, por assim dizer. Eu acho que fui sempre fazendo muito um caminho na igreja, porque acho que ainda ninguém tem o caminho feito, mas vamos fazendo assim um caminho de crescimento e de evolução. E acho que fui sempre fazendo também de acordo com as preparações das jornadas. Isso tem feito assim muito sentido na minha vida, viver as preparações das jornadas de uma forma de evoluir e de amadurecer também a minha fé. E acho sempre que as jornadas são sempre um pico e calham sempre em coisas muito... em alturas necessárias. Sim, em alturas muito dizer assim, olha, é a altura de virar a página. Pronto, e por exemplo, ir à Polónia, eu estava assim numa fase assim mais difícil, a minha avó estava muito debilitada e a jornada da Polónia é sempre uma jornada assim um bocadinho mais difícil de falar e até mesmo, para mim não teve... A jornada em si foi uma jornada assim um bocado escura, porque a minha avó faleceu nas jornadas. Então não consigo dizer assim muito bem a vivência da jornada. No entanto, a preparação faz sempre muito sentido, preparar. E vivo a jornada da Polónia porque foi a jornada em que eu depois comecei a fazer voluntariado em África e fora, além fronteiras. E depois, porque é que decidi ir ao Panamá? Muito provocado por isto, que é, eu não quero ficar com uma ideia de uma jornada triste, um bocado cinzenta. Então era tipo, vou ao Panamá para florescer outra vez um bocado a festa e a vivência da jornada que eu queria ficar, não é? No entanto, depois percebi, então vai ser em Portugal e teve outro significado. Mas foi muito isso. A do Panamá foi muito isso, que era voltar a ter o significado verdadeiro das jornadas, a alegria, a vivência, o perceber que não estamos sozinhos no mundo e que isto a igreja é muito, muito maior e que é bom. Pronto. No início referiste uma coisa que foi, disseste que a jornada, a primeira que foste principalmente, que te fez perceber o que é que era Cristo. Como é que indo à primeira jornada e indo depois às outras, não é? O que é que tu sentes que para ti, ou onde é que tu vês Cristo na jornada, por assim dizer, percebes? Okay. Eu acho que é assim, nós todos temos uma visão do que é Cristo para nós e muito influenciada pelos nossos pais ou pelos catequistas ou pelo sítio onde vivemos e onde estamos. E chegando às jornadas, mesmo que nós tenhamos uma opinião, uma ideia ou uma imagem criada, depois, primeiro temos as catequeses,
que normalmente são também, quer dizer, dependendo de quem a está a dinamizar, pode ser um momento de transformação ou o contrário, mas eu tive sorte que quase em todas as jornadas apanhei sempre catequeses muito boas. E isso acaba por também nos moldar um bocadinho, ou pelo menos moldar não, mas fazer-nos pensar. E depois, para mim há um momento que é assim muito marcante nas jornadas e em todas, e que eu acho que me fez realmente conhecer Cristo, porque eu até então nunca tinha ouvido falar sequer de Via Sacra. E para mim a Via Sacra de Madrid foi assim reveladora, porque foi aí que eu primeiro estava concentrada, atenta naquilo e percebi, isto até tem uma história engraçada, apesar de eu já ter se calhar ouvido na catequese e coisas assim, mas eu acho que foi na Via Sacra que efetivamente também conheci, sim, e que comecei a perceber, mas isto é mais do que aquilo que, quer dizer, pronto, porque eu também tive, a preparação do crisma já foi diferente, eu não estava aberta sequer para ouvir a catequese, nem o que os catequistas diziam, e depois muitas vezes eu não... Mas eu acho mesmo que foi aí que também conheci Cristo, isto é, conheci a história e depois interessei-me por ir fazendo perguntas também, a quem estava no grupo, e foi sempre muito bom. Depois, a partir daí, interessar-me por conhecer mais. Tu estavas a falar há pouco das catequeses e do que é que significava, pronto, do valor que as catequeses têm pronto, durante uma jornada. Agora queria que explicasse assim mais ou menos, para quem nunca foi a uma jornada, para quem não sabe o que é que se faz numa jornada. Portanto, existe o momento de pré-jornada, não é? E depois existe o momento da jornada. O que é que se faz nesses dois momentos? Acho que podes começar pelo pré-jornada, tipo, o que é que se faz num pré-jornada? Então, normalmente eu nunca fiz jornadas, ou melhor, já fiz jornada sem pré-jornada e já fiz jornadas com pré-jornadas. E eu acho que faz sentido fazer jornada com pré-jornada. Porque eu acho que a pré-jornada é sempre uma preparação mesmo... Primeiro vamos conhecendo logo a cultura do país, as pessoas, como é que são também as rotinas. Depois, para além disso, são sempre atividades um bocadinho diferentes das jornadas. Tem-se mais contacto com o serviço, com o voluntariado. É uma altura em que normalmente dá para visitar outras cidades com muito mais calma, sem grande confusão, porque as pré-jornadas são assim... Exato. O país ainda está a viver ao ritmo normal, mais ou menos. Sim. E eu acho que é muito bom, principalmente por essa parte da enculturação no país e propriamente depois porque é basicamente uma semana intensiva de preparação para a vivência da jornada. E geralmente essa semana é já, por exemplo, agora se eu fosse um peregrino da JMJ, mas que viesse, por exemplo, de Espanha, agora para a JMJ 2023. Por exemplo, eu ia viver isso aqui em Coimbra. Por exemplo, sim. Nas outras dioceses que não recebem a jornada. Exatamente. A ideia também é dinamizar o resto do país para depois todos viverem. Por exemplo, eu fiz pré-jornada no Brasil e fiz pré-jornada na Polónia. E fomos sempre para cidades um bocadinho até mais longe, 3 ou 4 horas do sítio da jornada, e acabou sempre por ser bom, porque fazíamos outras atividades, não estamos muito àquele ritmo de jornada em que há aqueles horários, aquelas coisas para cumprir. E depois a grande diferença que eu acho é mesmo esta questão da enculturação ao ritmo deles e não ao ritmo da jornada. A jornada em si, portanto, começa com a cerimónia de abertura do Papa, que é sempre assim um momento mais alto. Durante esses dias há sempre catequeses, normalmente durante a manhã. À tarde normalmente há programas assim mais livres e à noite normalmente há sempre concertos nos palcos das jornadas. À tarde há sempre uma série de feiras motivacionais, espaços para o pessoal se confessar, há assim umas dinâmicas e umas exposições também montadas para quem quiser. E depois há os momentos assim altos das jornadas, portanto a Via Sacra, a Vigília e depois a Missa do Envio com o Papa. Há bocado também não te queria interromper, mas queria muito saber esta questão do pré-jornada. Tu ficaste em casas de famílias ou ficaste tipo num pavilhão ou assim, uma coisa então, eu vivi sempre pré-jornadas em casas das pessoas.
E depois vivi jornadas, algumas em pavilhões, outras em casas de pessoas. Isto é extraordinário. Porque as pré-jornadas, as pessoas, aquilo é assim, muito mimosinhas e estão ali e fazem-nos as coisas e aquilo é muito engraçado. Eu na Polónia fui para uma casa aqui com uma rapariga que eu não conhecia, entretanto depois ficámos amigas e descobrimos que afinal éramos das duas da Juventude Hospitaleira. Descobrimos uma série de parecenças. E ela era assim muito mais pequenina que eu. Então a senhora não nos chamava pelos nomes, era a alta e a pequena, pronto, só assim. Então eu fiquei num quarto, eu costumo dizer que não tenho coração para animais. E então fiquei num quarto com um pássaro. Toda a noite o raio do pássaro fugia da gaiola. Portanto, depois temos assim histórias muito engraçadas. Depois a senhora não falava inglês, nós tínhamos que telefonar para a filha, falar com a filha em inglês e depois a filha traduzia para ela. Ou então passávamos no Google Tradutor e depois ela lia em polaco. Pronto. Depois há assim histórias engraçadas. No Panamá, que é uma vivência completamente diferente, porque é um povo mais acolhedor, gosta assim mais de receber, quer dizer, pelo menos foi isso que eu senti. A senhora tinha feito obras no quarto para nos receber, tinha posto ar-condicionado, uns colchões novos, a casa de banho estava toda remodelada. E vocês foram para o Panamá na altura de maior calor, não é? Sim. Por isso é que ela pôs ar-condicionado, depois essas coisas todas. Então pronto, aquilo foi assim, quando nós lá chegámos, tudo novo. Algumas coisas via-se mesmo que éramos nós que estávamos a estrear. E é assim mesmo às vezes uma pessoa nem sabe como é que agradecer, não é? É essas pessoas que nos acolhem assim de coração. Tens assim alguma situação caricata? Alguma coisa que te tenha marcado muito nessa estada em casa das famílias? Olha, por exemplo, no Panamá foi muito engraçado. A primeira vez, nós chegámos... Entrou um pássaro no quarto. Não. Nós chegámos mais ou menos à hora do almoço. Eu já não me lembro assim muito bem, mas sei que nós íamos almoçar, íamos tomar banho, almoçar e depois a ideia era passear à tarde. E então nós chegámos, a nossa mamã panaminha trabalhava. E então ela disse-nos, tomem banho, depois já está aqui o comer feito, vocês comam à vontade, depois saiam, estão aqui, vocês saiam, eu depois à noite já estou em casa, não há problema nenhum. E nós tranquilas da vida, tomámos banho, mas demorámos, fomos comer, demorámos, pronto, a seguir preparámos as mochilas e tal para ir. Chegámos à porta, a porta estava fechada, nós não tínhamos chaves, não tínhamos nada. Então ficámos apelidadas nessas jornadas das cerraditas, não é? Estavam fechadas em casa. E só quando ela voltou do trabalho é que nós... conseguiram sair. Conseguimos sair, conseguimos ir ter com o outro pessoal que estava à nossa espera. Porque não havia... Saiam. Sim. Pronto, isto aqui também é assim uma forma de tentar dar a perceber o que é uma jornada. Eu e o Ricardo nunca participámos numa jornada, por isso acho que também ajuda muito a perceber aquilo que tu sentiste e aquilo que viveste nessas jornadas. Sim. Como é que, deixa-me só fazer esta pergunta, que era, como é que tu, tendo já as 4 vividas e pré-jornadas e jornadas, como é que tu definias tudo isso, todas as jornadas, todas as vivências, tudo numa só palavra? Como é que tu facilmente resumirias essa experiência toda? Recarregar. Ok. Olha, uma palavra. Sim. Recarregar. Mas, ou seja, sentes isso muito, se calhar, também no ir um bocado à fonte, não é? Sim, é muito isso, é perceber que o caminho da jornada é sempre uma preparação e é sempre um evoluir em algum ponto. É como vos digo, as jornadas têm sido muito marcos, basicamente, na minha vida na igreja e como cristã. E acho que é sempre muito chegar ali e perceber, bem, agora se calhar vou ter... um novo capítulo, ou vou ter um novo desafio, ou vou ter alguma coisa, e é chegar ali e perceber, olha, muito bem, já vivi isto, muito bem, mas agora bora lá que o mundo está à tua espera e vais ter que fazer isto, ou vais ter que evoluir nisto, ou vais... Portanto, é assim um bocadinho...
um começar do zero numa nova vertente, às vezes de ser ou de fazer ou de alguma coisa. Então, e agora que nos deste essa palavra, o que é que dirias a uma pessoa que está assim meio indecisa se quer ir à jornada ou não? Se quer ir... Sim. Ih, pá, isso não. Olha, primeiro é assim... Não, ou seja, imagina, agora estava aqui a falar contigo, assim, epá, Rita, olha, não sei mesmo se vou à jornada, nem sei se vale a pena, o que é que que conselho é que me darias? Bem, eu acho que é assim, se alguém te diz não sei, é porque já está a pensar. E aí é mais fácil. Se alguém te diz não quero, não posso, Sim, melhor, não quero, não posso, as pessoas depois podem. Mas eu acho que é assim, alguém que está na dúvida é muito... Quer dizer, nós estamos na dúvida todos os dias, não é? E arriscar é sempre algo que é bom. No entanto, o que eu diria a essas pessoas é que, efetivamente, a jornada é um momento que para mim faz sentido e que é importante vivê-lo um bocadinho neste sentido em que a igreja também é alegria e que não estamos sozinhos, não é? É uma igreja que tem diversidade, tem universalidade, é para todos. E, portanto, se nós nos queremos sentir parte da igreja, eu acho que também a jornada é um evento que é importante, mas é importante por causa de todo o processo. Então, se a pessoa está com dúvidas, é melhor começar a preparar-se, porque a coisa vai acontecer. Então, olha, agora mesmo só para terminar, nós temos um jogo para ti. Vamos-te fazer 4 perguntinhas. Se calhar pode ser aqui o Ricardo a fazer. Eu pensava que tínhamos um jogo, pensava que íamos tirar tipo um joker, não, estás a ver? não. O jogo do joker para ti. Não, é tudo invisível. Sim, aqui é um jogo invisível. E nós temos um jogo do género do que é que preferias, ou que chamámos Deus me livre. Portanto, funciona um bocadinho ao contrário. Ou seja, nós vamos dar 2 opções e tu vais dizer qual é que não querias. Que é para Deus me livrar. Exatamente. Okay. Pronto, e a nossa primeira é Deus te livre de passar uma noite com chuva ou de não ter água para beber. Isto durante uma jornada. Sim, as perguntas são todas dentro do contexto de jornada. Epá, Deus me livre de passar uma noite à chuva. Ok. Esperem lá. Eu tenho que escolher... Tens de escolher entre uma noite à chuva ou não ter água para beber. Epá, uma noite à chuva, claramente. Então Deus te livre de passar uma noite à chuva. Claro. Não, esperem lá. O jogo é simples. Tens que pedir a Deus que te livre de alguma coisa. É dormir à chuva ou não ter água para beber? Deus me livre de não ter água para beber, é isso. Pronto. É porque à noite sempre podes guardar um bocadinho de água, não é? Para o resto do Não, dia. é isso, eu não estava a perceber. Passas a noite assim, olhar para cima. Exato. Então, segunda pergunta. Deus me livre de só ter hóstias para comer ou só ter cerveja para beber? Olha que Deus está a ver. Fogo. As hóstias podem não ser consagradas, Exato. atenção. Quer Mas dizer, é a única coisa que tens para comer. água. Deus me livre de só ter hóstias para comer. Ok, justo. Ok. Agora, na próxima, Deus te livre de cantar o hino a solo. Para toda a gente ouvir. Exato. Tipo, Eu imagina, canto bem. és Mas Ok. é tu só que vais músicas cantar para toda a beatas. gente em Lisboa, por exemplo. Sim. Né? Vais lá, Essa é a tipo, ao única palco e és a pessoa que única a vais cantar. cantar. Tipo, o pessoal no Super Bowl a cantar Exato. o hino. Ou cantar o hino com pessoas que cantam mal. Deus me livre de cantar a solo, porque só com pessoas que cantam mal podem ser muitas. Ok, E assim. não eu. Ok. Ok, justo. Pelo menos Verdade, evita-se verdade. uma Sim, vergonha, não é? evitas, Então é o exato. grupo. E até podes nem cantar, se quer. Eu canto bem, só que é só exato. músicas da igreja. Até portanto- podes nem cantar. Então, depois. o hino é uma música da igreja. Não. E então, a quarta é Deus me livre de não ter muda de meias ou não ter muda de roupa. Tipo, de tudo. Deus me livre de não ter muda de roupa. Ok. Ok. Pronto. Pronto, então olha, este foi o nosso joguinho. Queremos agradecer-te por teres aceito este convite de dar um bocadinho de testemunho daquilo que é viver uma jornada. Entretanto, para as pessoas que estão a assistir ao podcast ou que estão só a ouvir, nós temos aqui alguns artigos da jornada. Podem adquirir também alguns artigos que estão no site da jornada, na loja, portanto lisboa2023.pt, acho eu.
E pronto, lá também vão encontrar muito mais informações sobre as catequeses do Rise Up, que também é uma preparação para a jornada, que podem fazer na vossa comunidade, no vosso grupo de jovens, no vosso agrupamento de escoteiros. E pronto, também vão seguindo as novidades da jornada no Instagram. Também, se não forem de Coimbra, sigam o Instagram dos vossos codes, que certamente também tem muitas atividades. E pronto, acompanhem o podcast. Sim, porque há mais. Exatamente, vai haver mais. Vão ver mais vezes as nossas lindas caras. Nós voltamos, não se preocupem. E pronto, é isso, não é? Muito obrigado aos que estiveram Obrigada. aí. Sempre quis fazer isto. E pronto, e vemo-nos numa próxima. Exatamente. E obrigado, Rita. Nada. Obrigada, Rita. Levantai o volume.